programa Rotary em Ação está de volta. Hoje, o nosso convidado é o promotor de justiça do Estado de São Paulo, integrante do GAECO, Lincoln Gaquia. Promotor Lincoln, nós estávamos falando no bloco anterior sobre o pedido de remoção dos principais líderes do PCC para os presídios federais. No final do ano passado, 2020, por uma decisão do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, acabou liberando um dos maiores traficantes que a gente se tem conhecimento aqui do Brasil. Aliás, talvez um dos maiores traficantes do mundo, quem sabe, o André do Rap. E ele saiu pela porta da frente, Dr. Lincoln. E aí, qual foi o entendimento, qual foi a providência que o GAECO, que o promotor Lincoln fez para poder, então, sei lá, coibir essa liberação? Bom, o André do Rap, ele estava preso aqui na penitenciária 2 do presidente Venceslau. Ele é considerado aí um dos maiores narcotraficantes aí da América do Sul, né, do Brasil, é um dos maiores, com certeza. Responsável pelo tráfico internacional, né? Responsáveis pela coordenação do tráfico internacional do PCC para a Europa, de cocaína. Ele foi preso numa operação da Polícia Federal que apreendeu mais de 4 toneladas de cocaína, né, a partir do Porto de Santos, e droga também na Europa. E condenado a mais de 30 anos de reclusão em 2 processos. Condenações essas que já estavam em grau de recurso, já haviam sido confirmadas pelo Tribunal Regional Federal, lá da região, da 3ª região, se não me engano. O processo é de Santos, da Justiça Federal. E, curiosamente, nós ficamos sabendo, eu fui avisado pelo diretor do presídio, do qual eu sou corregedor pelo Ministério Público, de que o André do Rap seria posto em liberdade por uma liminar que havia chegado do ministro Marco Aurélio no Supremo. E o que eu fiz como integrante aí do GAECO, na verdade, primeiro foi verificar se havia possibilidade, se havia algum processo aberto contra ele na Justiça Estadual em São Paulo. Localizamos um processo em São Vicente, tentamos que o colega de lá, junto com o juiz, decretasse a prisão preventiva dele para que ele não fosse solto. Não conseguimos êxito. Depois que a decisão foi cassada pelo plenário do Supremo, nós conseguimos que o juiz de São Vicente voltasse atrás e decretasse a preventiva, mas aí ele já estava foragido. E o que nós fizemos aí depois disso foi, na verdade, dar publicidade a esse fato. A imprensa foi uma aliada do Ministério Público e da sociedade, né, para mostrar que havia, né, uma flagrante irregularidade na soltura de um indivíduo de tamanha periculosidade, né, com tantos anos de cadeia para cumprir, uma condenação já, com 2 condenações já em grau de apelação, né, por colegiado, portanto, e colocado em liberdade. Nós conseguimos segurar ele praticamente 2 dias, mas no sábado nós tivemos que cumprir o alvará de soltura que veio, né, do Supremo Tribunal Federal, do ministro Marco Aurélio. Ele saiu pela porta da frente. Nós, obviamente, me perguntaram, mas por que vocês não seguiram o André do Rap, já que sabia que ele poderia ser preso? Porque ele era um homem solto. Ele era um indivíduo, naquele momento, era um indivíduo solto. Não tinha porquê, não tinha razão. Não posso mandar a polícia, nem ninguém atrás dele, não havia razão. Daqui ele foi para Maringá e de Maringá subiu. Não se tem mais notícia do paradeiro do André do Rap. Possivelmente esteja ou na Bolívia, né, ou até mesmo na África, possivelmente na África do Sul, onde alguns traficantes já ligados ao PCC já foram presos ultimamente. Promotor Lincoln, consta que o GAECO já combateu máfia da Crocolândia, máfia dos caça-níqueis, máfia da CNH, máfia dos combustíveis, máfia dos fiscais. O que falta para o PCC ser uma máfia de fato? Bom, de fato, você mencionou em várias operações bem-sucedidas, né, de vários núcleos do GAECO do Estado de São Paulo, em que a própria imprensa denomina essas operações como combater a máfia da CNH, as máfias da merenda e outras denominações mais. Na verdade, são denominações aí que são colocadas no sentido
mais popular pela imprensa, né? Não quer dizer que essas quadrilhas eram máfias. Agora o PCC, sim, ele se estruturou dos anos 90 para cá, ele cresceu, ele tornou-se uma organização criminosa, então ele deixou de ser uma facção, de ser um bando de presidiários ligados, né, por alguns objetivos comuns. Então ele tornou-se uma organização criminosa, com funções bem determinadas, que tem uma hierarquia piramidal, como se fosse uma empresa, né, uma grande empresa do crime. E o PCC hoje está a um passo de se tornar uma organização mafiosa, né? Como nós temos as máfias italianas, nós temos a máfia, por exemplo, a máfia japonesa, a Yakuza, temos outras máfias aí mundiais, e o PCC ele se aproxima disso, né? O que está faltando ainda para o PCC, ele está em estágio pré-mafioso, para ele se tornar uma máfia, é a questão da expertise na lavagem do dinheiro, né? Mas isso eles já estão conseguindo. Tivemos operações aí agora do GAECO mesmo, da qual eu coordenei, mas em São Paulo, na capital, que nós denominamos de Operação Sharks, em que nós detectamos uma movimentação de mais de R$1 bilhão, né, que o PCC mandou para o Paraguai e para a Bolívia em 1 ano e 2 meses, né, através de doleiros. Então isso já nos dá indícios, além dos crimes todos que eles praticaram, de que eles já estão atingindo um estágio já de lavar o dinheiro fora do Brasil, e isso vai torná-los, né, uma organização mafiosa, né, já que eles já têm uma atuação transnacional. Nós temos PCC hoje praticamente em todos os países aqui da América do Sul, alguns países da Europa, nos Estados Unidos. Então, o que faltava era a lavagem de dinheiro, que já praticamente ela já está se aperfeiçoando. Dr. Lincoln, seria possível para os nossos assistentes, os nossos internautas das redes sociais, conceituar, definir a diferenciação entre máfia, facção, cartel? Tem como? Olha, vou dar uma denominação para leigos, né, para não ficar uma coisa muito acadêmica. Mas vamos imaginar assim, a facção o PCC ele era considerado uma facção criminosa. Por quê? Porque era um conjunto de integrantes presos, né, que estavam ligados com o objetivo, no início, segundo eles, de combater alguma opressão, alguns maus tratos que ocorriam dentro das unidades prisionais, mas eles não tinham um nível de organização que os tornasse mais do que uma quadrilha ou bando, né, para fins criminais, e muito menos uma organização criminosa, que essa precisa ter uma feição de empresa, né? Ela é uma organização, ela não é uma organização, por exemplo, que é criada para ser dissolvida em pouco tempo, né? E ela tem uma finalidade de auferir lucros. Então é isso que o PCC é hoje, né? Ele já foi uma facção e hoje ele é uma organização criminosa e está se tornando uma organização mafiosa. A questão dos cartéis já envolve outros grupos, né? Por exemplo, os cartéis de combustíveis, em que determinados grupos se unem, né, para fraudar a licitação, ou então para determinar um tabelamento de preços a maior, né? Por exemplo, donos de postos de combustíveis se reúnem na clandestinidade para definir o preço mínimo da gasolina ou do álcool em nossa região, por exemplo. Então, isso é uma formação de cartel. Isso pode ocorrer nas licitações públicas, que é muito comum. Perfeito. Também, como ficou muito bem explícito na Lava Jato, em que as maiores construtoras desse país, elas dividiam, né, todas as grandes obras públicas do Brasil entre elas, né, e eles praticamente cartelizaram o mercado. Então, ninguém conseguia entrar, né, naquele ramo de atividade que já estava ali fechado por eles, que eles definiam os preços, né? Preço mínimo, preço máximo. Então, essa é a cartelização, né? Então, são todas atividades criminosas desenvolvidas por organizações criminosas. No início, sabia-se que o PCC
primeiro comando da capital, ou seja, era basicamente sediado no nosso estado aqui de São Paulo, né? Sim. E aí nos parece que a expansão é visível, né? O PCC quer reforçar, na verdade, a presença dele nos estados com portos importantes para o tráfico de drogas? Olha, hoje sim, mas no primeiro momento não. No primeiro momento houve uma expansão nacional do PCC, primeiro porque alguns integrantes da facção, da organização criminosa paulista, que estavam em liberdade, acabaram sendo presos em outros estados do país. Por exemplo, no Nordeste, naqueles roubos a banco que chamavam de Novo Cangaço, que voltou novamente agora, né, em que eles tomam a cidade de assalto. Então esses indivíduos acabaram presos no Nordeste, no Mato Grosso, enfim, em outros estados da federação, e eles presos, eles começam a batizar novamente para ter uma proteção dentro dos presídios, e eles acabam dominando toda aquela região. E daí partiu para o domínio do tráfico. Então o tráfico de entorpecentes do PCC, que era apenas do estado de São Paulo, ele se expandiu para o país todo, né, para todos os estados da federação. Então hoje o PCC está presente em todos os estados da federação. É hoje a maior organização criminosa da América do Sul, com certeza, né? A gente não tem conhecimento de outro que tenha esse tamanho. O Comando Vermelho do Rio de Janeiro, por exemplo, não conseguiu fazer frente ao PCC, né? Chegaram a entrar em guerra, mas ele não tem a mesma organização, não tem os mesmos recursos financeiros, né? Número de integrantes, o perigo, enfim. Então o PCC ele se tornou nessa área de atuação hegemônico, inclusive na região da Tríplice Fronteira, né? Que é lá no Paraguai, Argentina, Bolívia, ali aquela região de Ponta Porã, né? Também na fronteira com o Paraná, por onde passam todas essas drogas que vêm por terra para o Brasil. Então o PCC ele tem essa tendência, né, de se expandir aí pelo país todo, tem mais de 30 mil integrantes espalhados aí no Brasil, e hoje sim, os portos são, sem sombra de dúvidas, hoje porta de entrada, estratégicos, né? Porta de saída, na verdade, né? Porta de saída das drogas, principalmente da cocaína para a Europa, né? Porque isso é um caminho sem volta, eu costumo dizer. O quilo da cocaína na Europa em torno de 35 mil euros, né? Então eles têm um lucro lá extraordinário para se mandar uma tonelada de cocaína, né, por mês, por semana. Você imagine o volume de dinheiro que isso está gerando para eles, né? E com um risco muito baixo, que normalmente quando apreende a droga, né? E os líderes acabam não sendo incomodados. E com isso, então, a prioridade de dominar as rotas do tráfico. Sem sombra de dúvidas. Aí sim, as rotas de entrada, já houve isso no Paraguai, onde está... O Paraguai está em guerra de novo, a fronteira ali com Ponta Porã, não sei se você acompanha, né? Já teve aquele assassinato do Rafat, teve outros assassinatos, nós tivemos a prisão de um integrante importante agora lá no Paraguai, que atuava ali em Ponta Porã, integrante do PCC. Ele acabou sendo, o apelido dele era Bonito, acabou sendo expulso para o Brasil e foi para o presídio federal porque tentaram resgatá-lo de uma unidade prisional em Assunção, no Paraguai. Então essa é a periculosidade dessa organização, a ousadia, né, o poder financeiro que eles têm. Infelizmente eles cresceram muito, né? O programa Roteiro em Ação dá uma breve parada e volta no próximo bloco. Energia solar não é tudo igual. Faça seu projeto com quem realmente entende do negócio. Com mais de 30 anos de tradição, a Eletrosul conta com engenheiros e técnicos altamente especializados em energia fotovoltaica. Produto de qualidade de uma empresa nacional com mais de 70 anos de mercado. Financiamento de até 100% do seu projeto. Eletrosul, Avenida Manuel Goulart, 1900, em Prudente.
Pessoal, nós estamos na Inovare Decor. Olha, para você que já está terminando a sua construção, você que terminou o seu projeto, está querendo mudar os ambientes da sua casa, que tal você colocar bom gosto à vontade? Para você que tem aí um espaço, você está querendo colocar um estofado, saiba que a Inovare Decor também fabrica sob medida estofados para você poder compor a sua sala de TV, a sua sala de visitas, dentro do espaço que você tem disponível. Uma grande variedade de salas de jantar, poltronas individuais, mesas de canto e centro. Você encontra uma variedade incrível de objetos de decoração de uma loja que tem uma história maravilhosa. A Inovare Decor já está no mercado com uma tradição desde 2004, na Avenida Manuel Goulart, 1656. Inovare Decor, sempre inovando com qualidade e muito bom gosto.